Eu quero trazer uma matéria sobre a taxa dos combustíveis. Vamos ver essa primeira matéria aí. Economista explica por que o combustível no Brasil está tão caro. Vamos ver, pode rodar. Muita gente se pergunta por que o valor do combustível está tão caro. De janeiro até agora, o preço da gasolina aumentou 9 vezes, superando os R$ 7,00 em alguns estados. A resposta está na política adotada em 2017, no governo Temer, pelo então presidente da Petrobras, Pedro Parente, e continuada com pequenas mudanças pelo governo Bolsonaro. Em uma estratégia que vincula o preço interno ao mercado internacional por meio de um mecanismo chamado PPI, Paridade de Preços Internacionais, que nada mais é do que o valor cobrado lá fora, transformado em real pela taxa de câmbio mais 5%. O combustível brasileiro é negociado de acordo com os preços internacionais. Mas essa política de preço adotada pela Petrobras faz com que o povo, o consumidor final, pague muito mais caro do que deveria. Ela é uma política que, como você falou, atrelada aos preços do mercado internacional, que recebe a influência não só do dólar, que oscila bastante ao longo do tempo, gera risco, gera expectativa que faz com que o mercado se movimente constantemente, mas também um fator complicativo nessa precificação internacional é o clima entre os países produtores de petróleo, árabes, Rússia, Estados Unidos. Lembrando que boa parte, nós temos aí a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Ou seja, nós temos poucos países produtores e exportadores e ainda nós temos uma organização que oligopoliza, concentra ainda mais esse mercado e dita as regras. Dependendo do clima entre esses países, ora você expande a produção, fazendo com que o preço do barril despenque, ora esses países decidem o quê? Retrair a produção, fazendo com que o preço do petróleo suba rapidamente e de forma bastante desastrosa. Segundo o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, em abril deste ano, o valor do ICMS correspondia a 28,1% do preço do combustível. O componente que mais pesou no bolso do consumidor não foi o imposto, e sim o valor cobrado na refinaria, que corresponde a 35,6% do preço médio do hidrocarboneto na bomba. O preço da gasolina na bomba, conforme a ANP, é influenciado diretamente por 5 fatores: preço do produtor, preço do etanol, tributos federais, imposto estadual, distribuição, transporte e revenda. E como se não bastasse essa política de preços absurda adotada pela Petrobras na tentativa de valorizar o petróleo extraído no Brasil, qualquer greve que ameace paralisar, ainda que por pouco tempo, o transporte de combustível até os postos, já é motivo para aproveitadores aumentarem injustificadamente o preço na bomba. De acordo com o economista, esse problema do preço alto poderia ser resolvido se o governo federal tomasse algumas decisões. A Petrobras pode desenvolver tecnologia para o refino do nosso próprio petróleo. É uma possibilidade. E aí você ficar mais independente ainda do mercado internacional. Outra possibilidade aí, não é uma coisa, não separa da outra, é que o próprio presidente falou. Nós podemos adotar um modelo, uma média ponderada. Já que eu adquiro combustível de outros países, eu posso muito bem fazer o quê? Olha, um percentual do que eu exporto, até um pouquinho mais, eu vou cobrar, vou deixar esse preço flutuar aos preços internacionais. Mas uma parcela aqui entre 40% e 50%, eu vou ditar as regras pela lei da oferta e da demanda no mercado interno. E aí você equaliza isso aí, é uma possibilidade. Muito bem, olha só, Bolsonaro acionará o STF por ICMS de combustível cobrado por governadores. O presidente alega que gestores estaduais estão desrespeitando emenda constitucional que determinou definição de alíquota uniforme para o tributo ou tributos nas operações com os combustíveis. Eu quero aqui os meus colegas de bancada, 30 segundos de cada um, comentários sobre esse caso. Olha, primeiro, essa é a pauta que deve ser debatida, porque tem que nacionalizar a Petrobras, porque foi lá no Temer mesmo, no Pedro Parente, mas quem implantou foi Paulo Guedes em abril de 2019, a dolarização das commodities, dos combustíveis. Então, está na hora de rever tudo isso.
o refino aqui no Brasil. Paulo Cavalcante. Com certeza tem que mudar, né? Não tem jeito de continuar assim. E foi esclarecedora a palavra desse entrevistado aí, no sentido de dizer, olha, passou da hora de nós refinarmos, nós temos tecnologia para isso, né? Se não fosse com certeza Passadina, se não fosse aquelas usinas que foram roubadas nossas, eu tenho certeza que nós já teríamos tecnologia muito além. Mas foi gasto dinheiro à toa e hoje nós estamos refazendo a Petrobras e nós vamos chegar lá, eu tenho certeza. Ok, Jesuíno Boabad. Como bem diz aí o economista, né? Aqui em Rondônia é um exemplo vivo, né? Ali, gás de Tucuruí aí no Amazonas, já que poderia... Inclusive tinha notícia que seria feito um encanamento para Rondônia, até agora não fizeram. Gás, um gás que pode ser extraído lá de Urucu, na verdade de Urucu, e até hoje tinha até a Romgás, eu acho que era a Romgás. Ainda tem a Romgás. Ainda tem a Romgás, que ia fazer todo esse trabalho técnico e não faz. E se o presidente fazer isso, junto com o responsável lá da Petrobras, que tem autonomia, que é independente, de refinar o nosso petróleo, com certeza a gente vai ter um combustível muito mais barato. Arnaldo Buil. Primeiro eu quero dizer ao telespectador que eu não sou mãe de nada e os dados não são meus, os dados é de quem estuda e que vê. E segundo, o homem pacífico e inteligente, ele retribui o seu protesto na urna, no voto. Aguarde e verá. A questão da gasolina, nós já temos discutido muito isso aqui. O grande problema, em miúdos, os acionistas impuseram esse torniquete no governo e o Itaú, o Bradesco, Santander, tudo não vão ficar sem ter o lucro deles. É só esse o grande problema do país. A especulação. Não é à toa que transformaram o dólar... A nossa produção é em real, mas você paga em dólar aquilo que você produz em real aqui. Ninguém aguenta.